agora, Júlio, estamos aqui com a parede pronta, né? Então, essa aqui é uma parede pronta, assentada com o composto polimérico da Dundum. É diferente, não é melhor nem pior que a argamassa convencional, é diferente, nós temos que ver as diferenças para saber usar corretamente o produto, né? Então, já falamos da primeira fiada, como que larga, né? Ou seja, ou podemos usar a Dundum, o composto polimérico, se eu tiver um nível perfeito no piso, né? Se eu ainda não tiver o contrapiso, aquela laje, por melhor que seja o sarrafo, por melhor que seja nivelada durante a concretagem, sempre tem uma coisinha ou outra. Aí eu vou precisar começar com a argamassa convencional, né? E aí eu vou assentando com a Dundum, né? A diferença que a gente nota, Júlio, bastante é a espessura da junta, né? Na Dundum, depois de esmagado o cordão, eu vou ter ali 1, 2, 3 milímetros no máximo, né? Uma argamassa convencional eu teria 10 milímetros numa parede racionalizada, né? Então, se eu tiver aqui minhas 13, 14 fiadas, eu estou falando de 13, 14 centímetros com argamassa convencional e 1,3, 1,5, 2 centímetros, somando tudo, né? Com o composto polimérico. Essa diferença de espessuras, né? De 15 centímetros para 1, 2, somando todas as espessuras das juntas, dá alguma diferença no desempenho da parede? Não, né, professor? Isso não ocorre porque, apesar de teres uma junta milimétrica com um composto polimérico Dundum, o produto é muito mais flexível que uma argamassa convencional de cimento. Ou seja, o módulo de elasticidade da massa Dundum é substancialmente, significativamente inferior ao módulo de elasticidade de uma argamassa convencional, né? Isso garante, né, que o sistema, depois de construído, consegue apresentar a mesma deformabilidade de que um sistema construído com argamassa convencional. Ou seja, eu tenho um material com módulo menor. Se o módulo é menor, a deformação dele é maior. Para o mesmo nível de tensão, sim. Então, a deformabilidade da parede é parecida, porque apesar de eu ter menos material, eu tenho material mais flexível. Exatamente. Perfeito. E daí cheguei lá em cima, encunhamento. Vamos encunhar a parede na viga, né? Ou na laje, quando for o caso. Como que é esse encunhamento, né? Ou seja, eu não posso usar o composto polimérico para fazer encunhamento, né? O que eu uso? Não, o composto polimérico Dundum não é especificado para fazer encunhamento do sistema. Então, tu tem que utilizar um produto adequado, né? Seja uma argamassa de encunhamento, seja uma espuma expansiva, mas tem que ser um produto de especificação para esse fim. O composto polimérico Dundum não é especificado para fazer encunhamento. Não é especificado para encunhamento. Então tá bom, vamos continuando então com as coisas que chamam a atenção. A junta vertical. A junta vertical, pela NBR 16590, a norma nos dá a opção. Ela pode ser preenchida ou não. Ou seja, a norma abre a frente para eu não preencher a junta vertical. E a maioria das empresas não preenche. Se eu posso preencher ou não, vou economizar, não vou preencher. Exato. Há algum problema? É melhor preencher? Não é? Tanto faz? Qual é a tua visão nesse sentido? Não é necessário fazer esse preenchimento, né? E alguns estudos mostram que o desempenho da parede se mantém desde que o sistema de revestimento de argamassa foi executado de forma adequada, o desempenho do teu sistema não é afetado, né? Então, esse sistema, claro, tem que ser validado pela NBR 15575 em ensaios normatizados da norma de desempenho. A gente fez esses estudos para diferentes tipos de bloco, mesmo com junta vertical não preenchida, atende aos requisitos, né, no mínimo, as condições mínimas da norma de desempenho, mas em muitos casos, inclusive, o desempenho superior. É importante dizer que nós estamos falando de alvenaria de vedação, né? A alvenaria de vedação, realmente, não há um consenso, não se entende como muito importante essa junta vertical, mesmo para argamassas convencionais, né? Inclusive, se estuda um pouco sobre o cisalhamento, etc., mas não há um consenso para um lado ou para o outro. Tem até empresas com argamassa convencional que não preenchem a junta na vertical, né? Então, ok, né? Podemos seguir dessa maneira, ainda mais que a norma está possibilitando essa questão, né? Exatamente. Tá bom. E aquele encontro, então, falamos do encunhamento, quando encontramos a alvenaria com a estrutura de concreto na parte vertical. Agora vamos falar dos pilares, né? Quando eu encontro com a alvenaria nos pilares, né? Ou seja,
argamassa convencional, alvenaria com argamassa convencional, eu tenho duas possibilidades. Ou ferro cabelo, que a gente sabe que nem funciona muito bem, mas é muito usado, né? Aquelas barrinhas de aço que penetram no pilar, né? E entram dentro da fiada ali da argamassa, ou através da tela soldada, né? Da tela galvanizada. Então, aquela tela que eu tenho que pinar no pilar e deixo ela no assentamento, né? Durante a fiada ali no assentamento dos blocos tijolos, né? Como que faz com a Dundum? Eu não é necessário tela, nem ferro cabelo, nada. Como que faço a ligação com o pilar? Tu pode utilizar o próprio composto polimérico Dundum, a própria massa Dundum para fazer esse contato, né? Por quê? Porque a aderência que a massa Dundum entrega é bastante superior à aderência de uma argamassa convencional. Então, se tu garante que teu pilar está limpo, né? Tá regularizado, tá no prumo e no esquadro, tu pode utilizar o próprio composto polimérico para fazer essa aplicação. Tu aplica material, coloca em contato com o pilar, garante de 5 a 10 segundos fazendo um certo pressionamento, e aí tu fez esse primeiro contato, pode seguir fazendo a execução da tua... Estamos vendo aqui o vídeo aqui ao lado, abaixo, onde é que está o vídeo, não sei direito, com o Everton assentando, fazendo esse processo, né, do assentamento do bloco na estrutura de concreto, né? Isso. Ficou legal, né? Tá dentro do escopo. Não, tá exatamente como especificado, né? Agora, uma coisa que a gente sempre gosta de observar, e é importante levar isso em consideração, é que a tela do revestimento de argamassa ainda se faz necessária. Aquela tela externa. A tela que vai no revestimento, né? Antes de fazer o reboco, né? Tu coloca essa tela, então, no encontro entre o sistema de alvenaria e o sistema estrutural. Essa tela se mantém necessária, né? Por outros fenômenos, como dilatação térmica. Então, tem outros fenômenos envolvidos que exigem, né, a utilização dessa tela do reboco, seja a tela galvanizada ou a tela stuck. Essa ainda se mantém necessária. Perfeito, muito bom. Ficou boa a parede, né, Júlio? Ficou bem executada. Certo, então tá. Seguimos. Bom, estou aqui agora então com o Inoel, né? O Inoel lá do ITT Performance, da Unicinos, também trabalha com a gente há bastante tempo. Inoel, composto polimérico é tão prático que nós vamos assentar aí uma fiada, né? Uma alvenaria. Vou assentar a alvenaria inteira, agora só vamos filmar uma fiada, né? Tá. E, bom, se eu tô com a embalagem de 3 quilos, ela mesmo é o aplicador, né? Como aqui nessa obra a gente trabalha com a de 10 quilos, daí nós precisamos de uma bisnaga auxiliar, né? Colocamos o material aqui e abre os cordões, né? Abre os cordões, né? Diâmetro de 10 milímetros dos cordões, altura também, né? Abre os 2 cordões, de acordo com a NBR 16590, né? Qual é o máximo aqui, Noel, que eu posso abrir o cordão? Qual é o tempo em aberto do composto polimérico? É importante a gente cuidar muito com essa questão da distância, porque o que mais vale é o tempo que a gente precisa levar para assentar o bloco sobre esse fiel, essa fiada, né? Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando no verão, o tempo em aberto desse composto polimérico é de 10 minutos, ou seja, ele seca muito rápido. Tem que abrir um comprimento adequado do cordão para assentar rapidamente. No inverno, em baixas temperaturas, a gente está trabalhando com um tempo em aberto de aproximadamente 20 minutos, Bernardo. Então, eu botei o cordão de 10 milímetros, depois que eu assentei, né, pressionei o cordão, ele ficou ali com a junta entre 1 e 3 milímetros, aproximadamente, né? E aí eu usei a embalagem, Noel, sobrou lá dos 10 quilos, abri a embalagem de 10 quilos, sobrou no final do dia, vamos chutar lá 2, 3 quilos, né? Sobrou, acabou o dia e tal. O que eu faço com esse material? Eu tenho que jogar fora? Eu posso aproveitar amanhã? É importante que quando abrir a embalagem, faça-se a aplicação, sobrou, fecha a embalagem e pode ser utilizada no outro dia, porque é importante a gente vedar essa saída do oxigênio, saída da água do composto, para ele não secar dentro da embalagem. Depois que a gente veda ela, a gente pode utilizar depois de 30 dias ainda, ou seja, fechamos hoje às 5h30, 6 horas da tarde, 8 horas da manhã a gente pode continuar utilizando a embalagem fechada. E sobre o consumo, Noel, quanto que eu gasto para assentar 1 metro quadrado de alvenaria?
Olha, com esse bloco que a gente está utilizando, com altura de 19, consumo de 1,5 kg por metro quadrado. 1,5 kg por metro quadrado. 1,5 kg por metro quadrado. Então, uma parede de 3 metros por 2 de altura, 6 metros quadrados, vou usar 9 quilos. 9 quilos. Então, e se fosse em argamassa convencional? Mas ele está falando em 180 quilos, provavelmente. Aproximadamente 180 quilos, né? Porque tem um consumo de 30 quilos por metro quadrado, aproximadamente, utilizando o mesmo bloco, né? Tá bom. Então, tô terminando aqui a minha fiada, e Noel. Ficou bom, né? Nesse papo rápido aí, tu assentou rápido, viu? Ficou bom. Só passar na tesouraria aí da empresa para receber meu metro quadrado aqui, né? Exatamente. Bom, então estamos aqui na área do estoque da empresa. Eu acho que nada, 1000 palavras, melhor é a imagem, né? Como é que é o ditado aquele? A imagem é melhor que 1000 palavras, né? Então aqui nós temos a caixa que vem a Dundum, vem uma caixa de 20 quilos, vem 2 embalagens com 10 quilos. E aqui nós temos cerca de 80 caixas, né? Foram contadas, 80 caixas de 20 quilos, 1.600 quilos. Daria uns 1.050, 1.100 metros quadrados de parede. Exatamente. Né? Isso aqui dá o quê? Dá, aqui nessa obra, desse tamanho? Nessa obra dá 2 andares. 2 pavimentos. Exatamente. Então aqui nós temos todo o material para assentar toda a alvenaria de 2 pavimentos. Aproximadamente. Então dá para dar uma ideia bem interessante. É menos material para eu carregar, é menos material para vir no transporte rodoviário, é menos material para, enfim, todo o problema de obra que a gente sabe, o transporte interno, né? E isso é uma grande vantagem, né, do produto, né? Sem dúvida, né? A produtividade associada à logística dentro do canteiro de obra é muito grande, né? Para essa obra que tem aproximadamente 7.500 metros quadrados de parede, 170, 180 toneladas de material que vão deixar de ser transportado dentro do canteiro de obra, né? Então, se fosse em argamassa convencional, comparando com argamassa convencional, eu tenho uma redução de 170 toneladas para esses 7.500 metros quadrados de alvenaria. Exatamente. Então, uma redução bastante significativa desse transporte, né, e carregamento e transporte de carga dentro da obra de um andar para outro. Como vocês podem ver, né, nós temos aqui aproximadamente 80 caixas, 40 caixas em cada pavimento nessa edificação para construir o sistema de alvenaria, né? E ainda vocês têm embalagem de 10 quilos e 3 quilos, né? Exato. Essa obra aqui, 10 quilos. Um valor um pouquinho menor, né, em termos de peso de material, mas também tem a opção dos 3 quilos para aquele que ainda prefere uma embalagem menor ainda, né? Exato, isso colabora muito, né, em termos até de segurança e ocupacional, né, do profissional que está executando a ergonomia, né? Exatamente, a ergonomia, né, que o profissional que vai executar a alvenaria, né, tem um ganho muito significativo nesses termos, né, porque em vez de tu ficar carregando carrinho de massa ou levando saco de cimento para cima e para baixo, tu tem, né, uma quantidade bem reduzida de material para ser transportado e até no momento da aplicação, né, tem uma facilidade muito grande, né? Legal, interessante, muito bom.